Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, nessa noite, te agradecer, ó Deus, por este dia no qual o Senhor, ó Pai, nos concedeu. Te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, entregando, ó Deus, o melhor que nós temos, ó Pai, a Ti, que é o nosso corpo, ó Deus. É a nossa estadia na Tua casa, é a nossa boca com os louvores a Ti, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, pelo Senhor nos guardar a nossa família, cuidar, Senhor, de cada um, ó Deus, daqueles no qual o Senhor nos deu. Graças te damos, ó Pai, pelo pão sobre a nossa mesa, por nos dar condições, ó Deus, de honrar com os nossos compromissos, ó Pai. E o Senhor sabe, ó Deus, que todos os dias eu declaro isso a Ti. E o Senhor tem honrado, tem feito com que os Teus filhos tenham honrado com seus compromissos, ó Deus. Eu quero, Senhor, nessa noite entregar nas Tuas mãos aqueles, ó Deus, que vêm, Senhor, à Tua casa, mas por não ter suas orações, Senhor, respondidas, ó Pai, eles perdem a fé, Senhor. Mas a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. E nós sabemos, ó Deus, que para nós adquirirmos a nossa coroa, não será fácil. Mas eu entrego a cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, que eles possam, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito, ó Deus, que eles tenham força, Senhor, para caminhar, para voltar, Senhor, para a Tua casa, para a Tua presença, Deus, para que possam ser direcionados por Ti em tudo aquilo que fizerem, Senhor, no seu dia a dia. Entrego esta rua, esta vizinhança, nas Tuas mãos, Senhor. E aqueles que não Te conhecem, ó Pai, que possam, Senhor, Te conhecer através da palavra, Deus, no qual é ministrada, que chegue aos seus ouvidos, ó Pai, que saiam deste altar. Assim eu oro a Ti e Te agradeço, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Glória a Deus. Uma palavra, irmãos, no qual foi a palavra, né, que até o bispo falou que o Tiago foi usado para dar a minha nora, né, ontem mesmo, sem saber de nada, mas Deus usou a boca dele ali. E hoje eu peguei essa palavra pela tarde, fiquei lendo, e quantas coisas mais, né, o Senhor me mostrou nessa palavra. João, capítulo 9, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E se os irmãos quiserem, tire uma horinha e lê todo esse capítulo, que vai até o versículo 41. Que é uma palavra, irmãos, que para nós verdadeiramente termos os nossos olhos abertos. Né? Como ele diz aqui, a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado.
Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Só até aqui, irmãos. Pode sentar, a igreja. E eu continuei lendo, irmãos, aqui, e fui, Deus foi me mostrando, me revelando, tantas outras coisas que aconteceu, nesse período quando Jesus, curou este cego. Aqui quando ele diz que os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Muitas vezes, às vezes, quando se tem uma pessoa enferma, normalmente a pessoa acha que é pecado. O irmão está em pecado, o fulano está em pecado. Olha o que está acontecendo com ele. Mas quando houve essa situação aqui, o próprio Jesus disse que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, irmãos, às vezes não só a cegueira, ou a doença que alguns possam passar, mas outras situações também na nossa vida que nós possamos estar passando, e às vezes a gente não consegue entender, por que eu estou passando por isso. Eu já estou procurando não perguntar mais nada para Deus, então só oro e deixo Deus trabalhar. Então, às vezes, nós estamos passando por situações e não conseguimos entender. E muitas vezes aquilo que nós estamos passando é para a glorificação do nome de Deus. Mas às vezes é difícil da gente entender. Como que eu estou passando por isso e é para a glorificação do nome de Deus? Então, nós só temos que fazer o quê? Obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Esse cego, ele só pôde enxergar porque Jesus falou com ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, e ele foi. E aqui ele diz, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então Deus, Jesus deu uma ordem a ele foi, obedeceu aquilo que o Senhor tinha falado e ele voltou vendo. Então, muitas vezes, pela situação que às vezes passamos, não conseguimos às vezes obedecer. Quando esse rapaz deu essa palavra ontem para a Luana, ele falou coisas que ele não tinha noção, assim, do que aquela enfermidade seria. Ele falando de maldição hereditária, de coisa hereditária da família. Então, irmãos, quando a gente, alguém é usado por Deus e nos dá uma palavra, nós temos que, quando a pessoa não sabe principalmente do que você está passando, por que aquilo ali, nós vemos que o Senhor está usando aquela pessoa para falar conosco. E nós temos que receber aquela palavra. E hoje, quando, pela manhã, estava fazendo almoço, a dona chegou e falou que meu neto estava com 39,5 de febre. E foi o que eu falei com ela. Eu tinha lido essa palavra, eu falei: você ouviu a palavra que você recebeu ontem? Foi como o bispo falava aqui na perna dele. Quando ele falava: minha perna está curada, eu olhava para a perna dele e falava: como que a tua perna está curada se está com essa ferida desse jeito? Mas ele cria que a palavra que ele tinha recebido de Deus, era da cura. Então, a gente que recebe a palavra, a gente tem que crer que aquela palavra há de se cumprir. E o que eu falei para ela? Eu falei: você não recebeu a palavra ontem? Então, nós sabemos que o inimigo, ele vai tentar fazer com que você não creia naquela palavra que você recebeu, para que você fique em dúvida, Como? Se ele disse que meu filho ia ficar curado e hoje ele está com 39,5 de febre, eu falei: não, até o bispo, ele lá falou: você tem que determinar a vitória.
Eu falo declarar, né? Eu falei, eu declaro. E quando ela desceu, que ela falou isso comigo, eu estava lá com louvor, tocando louvor, e continuei com louvor e falando com o Senhor. Senhor, eu creio naquela palavra no qual foi lançada ontem sobre a vida do meu neto. Eu creio naquela palavra da cura. Eu creio que, como está escrito aqui, que aquela cegueira não era pecado do pai e da mãe, mas era para glorificação do nome do Senhor. Então, se você, né, está passando por alguma situação que aos seus olhos, né, você não consegue ver que isso é para glorificação do nome de Deus, vá para essa palavra, leia essa palavra, porque ali muitos duvidaram aquele rapaz tinha sido curado de cegueira. E uns ainda ficavam falando, parece com aquele que era cego, será que é ele? Né? E começa aí os bochichos, irmãos. Começa os bochichos daquilo que você está passando. Mas você tem que crer naquilo que tem saído daqui do altar, da palavra de Deus. Eu creio que isso que eu estou passando é para glorificação do nome do Senhor. E eu vou ficar com essa palavra. Eu recebi essa palavra. Eu vou ficar com essa palavra. Eu vou declarar na minha casa. Vou declarar na minha família. Vou declarar na minha vizinhança. Vou declarar que eu recebi essa palavra. E eu creio, irmãos, porque como Deus tem feito nas nossas vidas, tem ouvido as nossas orações, tem ouvido o nosso clamor, tem ouvido as nossas petições, Deus também há de te ouvir. Então, leia essa palavra que muitas outras coisas o Senhor está falando, está mostrando aqui. E aqueles que viam, né, o Senhor fala no versículo 39, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E diz que aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fossem cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então o Senhor mostrou para ele que eles que conseguiam enxergar, né, eles é que estavam como cego. E o cego que teve a fé, né, e ouvir aquilo que o Senhor tinha falado para ele, né, foi curado. Então creia, irmãos, nessa palavra, creia que o Senhor há de te responder, por mais que esteja turbulento, né, a situação, mas creia no Senhor. Eu declaro todos os dias, né, sobre a vida, né, do João, que está essa roupa representada aqui, como essas roupas aqui no qual a Cris trouxe, declara, Cris, porque é o que eu falo, não sou eu que faço milagre, mas é o Senhor. Mas nós temos que abrir a nossa boca e declarar com os nossos lábios, eu creio na mudança desta situação, eu creio na cura daquele que está enfermo, e nós é que temos que abrir a nossa boca, porque o Senhor ouve o nosso clamor.